Muito boa noite, está no ar o programa Bola Rolando. Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Mais uma vez você sabe tudo da notícia do seu time do coração e também do time do mundo inteiro. Vamos começar então pela, pelo campeonato inglês, onde o Manchester City derrotou o West Ham pelo placar de 2-0. E um gol foi do Kevin Bruyne e o outro foi do Rodri Hernanes, muito conhecido pelo Campeonato do Brasil também. E pela Copa do Brasil, a Chapecoense, aqui de Chapecó, quase perto aqui, mas não é muito perto não. Está jogando pela Copa do Brasil contra a equipe do Boa Vista e está empatando pelo placar de 0-0. A Chapecoense, que está interessada no jogador Moisés Vieira, hoje teve algumas notícias aí, mas não está nada certo ainda o jogador Moisés Vieira com a Chapecoense. Vamos ver o que vai dar esse contrato aí entre Chapecoense e Moisés. Já pela Copa da Libertadores, hoje o Internacional recebe fora de casa o Deportivo Tolima, isso mesmo, às 21h30 pela Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama, o Vascão da Gama aí, joga às 21h30 contra a equipe do Oriente Pedroleiro. E o Flamengo hoje tem um jogo importante também às 22h30, Independência Del Valle contra o Flamengo. O Flamengo viajou para muito longe para receber mais um jogo pela Copa Sul-Americana, desculpa. Copa Sul-Americana, então, Independência Del Valle e Flamengo às 22h30. Já pelo Campeonato Carioca, o americano hoje, jogando em casa, perdeu para o Friburguense pelo placar de 2-0. Já o Iguaçu ficou tudo no empate contra a equipe do América, pelo placar de 2-2. Pela Copa do Brasil, o Largardo recebeu em casa o Volta Redonda e venceu pelo placar de 1-0. Já pela Liga dos Campeões, o Valência, um time muito bom, mas hoje não foi o dia de sorte do Valência. O Valência foi derrotado pelo placar de 4-1 do Atalanta. E o Tottenham também perdeu em casa pelo placar de 1-0 do RB Lens pela Liga dos Campeões, oitavas de final. Pela Copa do Brasil está jogando agora Paysandu e CRB. CRB é o time lá do Léo Gamalho. Léo Gamalho que estava com o Criciúma até 2019, agora está defendendo a equipe do CRB e o jogo está empatado no placar de 0-0. Já o Náutico recebe a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil às 21h30. Jogando às 21h30 também, o Oeste jogando em casa recebe a forte equipe do Ceará. E já pela Copa Sul-Americana tem um gol aqui, rapaz. Só abrir, já saiu o golzinho aqui do Atlético Nacional, está vencendo o Huracan no placar de 1-0 pela Copa Sul-Americana. O jogo está em andamento. Jogo em andamento também está Esportivo Luqueno contra a equipe do Mirones de Guaraná. E o Guaraná está vencendo pelo placar de 2-0. Esses são jogos pela Copa Sul-Americana, certo? Já pelo Campeonato Mineiro, o Boa Esporte recebe às 20 horas o RT pela Campeonato Mineiro. Já pela Copa Libertadores, terceira fase, o Barcelona SC recebe o Cerro Porteiro. Não é o Barcelona lá do Lionel Messi, do Suárez, é o Barcelona de Santa Catarina, certo? Às 21h30 recebe o Cerro Porteiro, então. Já pelo Campeonato Cearense, o Guarani de Sombral, às 21h30, recebe o Passasus. Lembrando que hoje, esses jogos aí é de hoje, certo? Já amanhã tem muitos jogos pela Liga Europa, isso mesmo, o Clube Bug recebe às 22h55, 5-3 o jogo, recebe o Manchester United, um time muito bom aqui, o Manchester United, às 3 horas da tarde, certo? Já pelo Campeonato Mineiro, amanhã
temos Cruzeiro e Tombense, o Cruzeiro que infelizmente caiu para a Série B do campeonato de 2020. O Cruzeiro não conseguiu se manter na Série A o ano passado, infelizmente caiu e esse ano disputará o Campeonato Brasileiro da Série B com a Chapecoense, Avaí, CSA e vários outros clubes, certo? Já pela Copa do Brasil, amanhã temos o time do Brusque, o time lá de Brusque do Luciano, o time do Luciano lá da Havan, o patrocinador do Brusque, o patrocinador do Vasco também. Então amanhã temos Brusque e Remo às 21h30 lá no estádio do Brusque, lá em Brusque, diante de sua torcida. O Brusque está indo muito bem nessa competição. Venceu. Vamos de abraço então? Abraço, Rodrigo. Uma boa noite. Abraço, Valdeci. Abraço, Rafael. Mara. Boa noite, Rafa. Tamo junto. Muito obrigado. Abraço, Laucir Caetano. Antônio. Muito bem receber. Muito boa noite, Daniel. Vamos continuar aqui então. Amanhã temos Copa Sul-Americana, primeira fase. O Atlético Mineiro recebe às 21h30 em casa União Santa Fé. Um jogo válido pela Copa Sul-Americana. Já pela Liga da Europa, 16 alvos de final. O Sportivo SP às 14h55 recebe o Basaquim pela Liga Europa. Jogando pela Liga Europa também, o Getafe recebe o Ajax que o ano passado incomodou muito lá pela Liga dos Campeões. Continuando aqui, vamos para o Campeonato Paulista A2. O Rio Claro recebe às 16 horas o Votoparanguense. Às 16 horas, o Rio Claro joga diante de sua torcida. Já pela Copa Libertadores, terceira fase, o Palestino recebe o Clube Guarani. Guarani aí que eliminou o time do Corinthians semana passada, joga novamente pela Copa Libertadores e amanhã joga às 19h15 contra o Palestino. Vamos continuar aqui então, já na sexta-feira. Vamos pular para sexta-feira então. O Bayern de Munique, às 16h30, recebe o SC Paderborn 07. Lembrando que esse jogos é válido pelo campeonato alemão. Já pelo campeonato francês, o Nikes recebe o Bestes às 15 horas. O Messis, às 16h45, recebe o Lyon. Esses são os jogos do campeonato francês. Pois é, Antônio. Chapecoense e Boa Vista pela Copa do Brasil está empatando o jogo em andamento 0-0. Vamos dar continuidade aqui pelo Campeonato Paulista. O Botafogo de São Paulo recebe o Inter de Limeira. O Inter de Limeira aí que venceu o Corinthians também. O Corinthians esse ano não está em uma boa fase também. Esses são os jogos pelo Paulista. O Novo Horizontino recebe a equipe do Mirassol, que o último jogo perdeu para a equipe do Palmeiras pelo placar de 3-1. Já pelo campeonato italiano, vamos pular lá para a Itália. O Brescia, jogando às 14h45, às 16h45, recebe o Napoli pelo campeonato italiano. Já pelo campeonato espanhol, o Real Betis recebe o Marlocas às 5 horas da tarde, às 17 horas. Já pelo Paulista A3, o Grêmio Osasco recebe o Paulista às 19 horas. E vamos pular para o sábado, então. Sábado temos muitos jogos, temos 41 jogos. Ai, segura aí. Temos Campeonato Paulista, campeonatos catarinense, o Criciúma aí, que não está em uma boa fase também. Ele não tem jogo porque agora o Campeonato Catarinense vai dar uma paradinha para o Carnaval. Se eu não me engano, o Campeonato Catarinense volta só no mês de março, certo? Então vamos pular. Boa noite, Heloísa. Um abraço. Lá do ginásio? Então, uma boa noite para você, Heloísa.
Muito bom recebê-lo aqui no programa Bola Rolando de hoje, quarta-feira. Vamos continuar aqui então. Vamos ver nos jogos de sábado. Sábado temos 40 jogos, se eu não me engano. 41 jogos. O Barcelona, do mais conhecido Lionel Messi, joga ao meio-dia. Isso mesmo. Lá é meio-dia, né? Aqui não. Aqui é para ser meio-dia, mas lá com certeza o jogo é de noite. Barcelona do Lionel Messi, do Suárez, recebe ao meio-dia, pelo horário de Brasília, o Eibar, pelo Campeonato Espanhol. E pelo Campeonato Espanhol também, o mais conhecido Real Madrid joga fora de casa contra a equipe do Levante às 17 horas. Já pelo Campeonato Italiano, o time lá do Cristiano Ronaldo, CR7, joga às 14 horas contra a equipe do Spal. Já pelo Campeonato Inglês, temos um jogão de bola lá, o Manchester City contra a equipe do Leicester, às 14h30. E já pelo Campeonato Paulista, o Água Santa jogando em casa, recebe a equipe do Corinthians. O Oeste jogando em casa também, às 16h30, recebe a equipe do São Paulo, que no último jogo aí empatou de 0-0 com a equipe do Corinthians, um clássico aí de pegar fogo. Continuando pelo Campeonato Paulista, o Ituano de São Paulo recebe o Santos. Então, os três paulistas aí jogam todo sábado. Corinthians, São Paulo e Santos jogam todos eles no sábado, certo? Ituano e Santos às 16h30. Já pelo Campeonato Gaúcho, o Caxias recebe em casa a equipe do Grêmio. Equipe do Grêmio às 16h30. E pelo Campeonato Carioca, adivinha quem joga? Torcedor do Flamengo aí, rapaz. Pode aparecer aí na telinha, porque sábado tem Boa Vista e Flamengo. Quem para esse trio aí? Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O trio aí promete muitos gols em 2020. Segura aí, porque o trio vai com tudo para cima do Boa Vista. Sábado, às 18 horas, então, Boa Vista e Flamengo pela Taça Guanabara. E vale taça, meus amigos. Isso mesmo, é final da Taça Guanabara, Boa Vista e Flamengo. Quem será o campeão da Taça Guanabara? Boa Vista ou Flamengo? Diz aí, torcedor. Com certeza, pelo desempenho e pelos jogadores, minha torcida vai para o Flamengo. Já pelo Campeonato Espanhol, o Celta Vigo recebe o CD Legantes às 9 horas da manhã. E o Real Sociedade recebe a forte equipe do Valência às 14h30. Já pelo Campeonato Inglês, o Chelsea, isso mesmo, um jogaço de bola às 9h30 da manhã. Chelsea e Tottenham, isso mesmo, Chelsea recebe em casa a equipe do Tottenham. Continuando pelo Campeonato Inglês, o Crystal Palace, ao meio-dia, às 12 horas, recebe o Newcastle pelo Campeonato Inglês. Jogando também pelo Campeonato Inglês, o Busling recebe o Borsnegs ao meio-dia também. Esses jogos são todos aos meio-dia. Pelo Campeonato Italiano, o Bologna recebe às 11 horas da manhã a equipe do Udinese. Pelo Campeonato Italiano. Já pelo Campeonato Alemão, o Werder Bremen recebe o Borussia Dortmund às 11h30 da manhã. Jogando às 11h30 da manhã também o Borussia Mönchengladbach às 11h30 da manhã recebe o Mönchengladbach, válido pelo Campeonato Alemão. Já pelo Campeonato Paulista A2, o Penapolense recebe a Portuguesa de São Paulo. Portuguesa que estava muito conhecido há uns 3 anos atrás, agora infelizmente está no Paulista A2. E quem está jogando pelo Paulista A2 também é o São Bernardo, que recebe a equipe do Portuguesa Santista às 15 horas. E pelo Campeonato Paulista A3, o Deportivo Brasil joga contra a equipe do Comercial RP. Esses são válidos
pelo Paulista A3. Continuando pelo Paulista A3, o Primavera lá de São Paulo recebe o SC São Bernardo. O Capivarinense recebe o Velo Clube às 15 horas lá no estádio do Rapi, em São Paulo. Já pelo Campeonato Cearense, o Ceará, jogando em casa, recebe a equipe do Gaucaia pelo Campeonato Cearense. Já pelo Campeonato Mato Grossense, o Araquaia recebe o Luverdense às 16h30. E para finalizar o sábado com rodada cheia, o Ponte Preta recebe o Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Ponte Preta que está indo muito bem no campeonato também. Então esses são jogos de sábado. Já pelo campeonato, no domingo temos 21 jogos, certo? Para você que é torcedor, que não sabe ainda qual o seu time vai jogar, então a gente está passando todas a rodada, placar aqui no programa Bola Rolando, que acontece toda terça e quarta-feira às 19h30 ao vivo pela TV RSul. Isso mesmo, muito bom você acompanhar terça e quarta, onde você sabe tudo do seu time do coração e também do time do mundo inteiro, certo? Porque tem muito pessoal aí que torce para o time brasileiro e também para o time europeu, catarinense também. Eu estou passando todos os jogos, certo? Para você ficar bem informado. Então vamos para os 21 jogos de domingo. Domingo já começa quente. O Manchester United recebe às 11 horas da manhã o Watford pelo campeonato inglês. Já pelo campeonato francês, o time do PSG, o time do Neymar Júnior, que ontem ou terça-feira, pelo campeonato da Liga dos Campeões, perdeu pelo placar de 2-1, mas domingo o PSG joga novamente às 7 horas pelo campeonato francês, onde recebe a equipe do Borlegues às 17 horas. Já pelo campeonato espanhol, o Osasuna às 8 horas da manhã em Brasília, certo? Mas lá com certeza o jogo é à noite. Joga contra a equipe do Granada, rodada pelo campeonato espanhol. O Alaves recebe às 10 horas da manhã o Atlético de Bilbao. Continuando aqui pelo campeonato espanhol, o Atlético de Madrid recebe a equipe do Vita Real e Atlético de Madrid às 17 horas. Já pelo campeonato italiano, o Genoa recebe o Lazio às 8h30 da manhã. O bicho vai pegar fogo nesse jogo, né? Já o Inter de Milão recebe o Sampdoria às 4h45 da tarde. Pulando para o campeonato inglês, o Wolves recebe o Norwich às 11 horas da manhã. E um jogaço aqui de bola vai ser no domingo também, onde vai pegar fogo. 13h30 da tarde, o Arsenal recebe a equipe do Everton. O Arsenal é mais conhecido lá pelo Davi Luiz, que joga lá no Arsenal. O ano passado vestiu a camiseta do Arsenal e está defendendo muito bem a equipe do Arsenal. Já pelo campeonato francês, abraço Moisés, o molão aqui de Morro da Fumaça, o centroavante aí do Intocáveis. Esse ano jogou muito bem pelo Intocáveis, o ano passado, né? Espero estar esse ano aí, né, molão? Fazendo mais gols aí com a camisa do Intocáveis. Então, muito obrigado pela presença aqui no programa Bola Rolando. Vamos continuar aqui então pelo campeonato alemão. O Bayer Henkes recebe o FC Augsburg às 11h30 da manhã. Já pelo campeonato paulista, o Santo André recebe o RB Bragantino. Isso mesmo, o RB Bragantino às 14 horas. E para finalizar o domingo, o RB Brasil recebe a equipe do 10 de Piracicaba, isso mesmo, às 18h30. Esses são jogos do Campeonato Paulista A3, certo? E o último jogo, então, do catarinense, o jogador Moisés Vieira foi um do destaque lá da rodada. Novamente, ele foi do destaque do Campeonato Catarinense por mais uma vez. Se eu não me engano, já é a terceira vez que o jogador Moisés Vieira é um dos destaques
lá do Campeonato Catarinense. Está jogando muito bem esse tal de Moisés Vieira aí, rapaz, que hoje eu recebi algumas notícias que ele poderia vestir a camisa da Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série B, mas ainda não está tudo certo com ele, não está tudo certo com o Concórdia, apenas foi uma montagem lá, mas nada certo ainda com o jogador Moisés com a camisa da Chapecoense. Claro, a gente que é torcedor, a gente que é amigo, torce muito para o homem crescer, mas por enquanto não tem nada certo com o jogador Moisés Vieira com a camisa da Chapecoense, certo? Para você que estava ansioso aí vendo o Moisés na Chapecoense, ainda não está tudo certo. Preste muita atenção. Tem muita gente que botou que ele já estava indo para a Chapecoense, mas infelizmente não está tudo certo ainda. Vamos ver o que vai dar esses recados aí da Chapecoense com a equipe do Concórdia, que o Moisés pertence à equipe do Concórdia até 2021, certo? Então, as notícias do esporte de quarta até domingo foi tudo ok. Para você que torce para o Flamengo, então, às 18 horas, sábado, tem final pela Taça Guanabara. Vamos ver se o Flamengo vai levantar mais um título aí, porque o último final de semana do domingo venceu o Atlético Paranaense e foi campeão, certo? Então o programa vai ficando no final. Abraço, Matheus. Tamo junto, garoto. Então o programa vai ficando no final. Se encontramos na terça-feira e eu acho que semana que vem temos mais uma parceria aqui pela TV Sul. O Cauã, isso mesmo, deve voltar e fazer o programa Bola Rolando a partir de segunda, quarta e sexta à tarde, certo? Mas eu vou estar aqui todas as terças e quartas também. E depois temos mais umas conversas aí para ter mudanças aqui no programa Bola Rolando, certo? O meu muito obrigado para você que estava acompanhando o programa Bola Rolando. Uma boa noite e uma ótima semana para todos vocês, certo? Tchau e uma boa noite.